Olá, chegamos ao nosso módulo 3, onde nós vamos aprender sobre a avaliação das habilidades acadêmicas básicas. É muito importante você organizar os seus estudos dentro desta sequência, porque existe uma intenção nessa formação das suas bases dentro desse processo de avaliação, tá? Então é bem importante que você tenha assistido o módulo 1 e o módulo 2 para então chegarmos aqui juntos ao módulo 3, onde nós vamos entender um pouco mais sobre a avaliação das habilidades acadêmicas básicas. Observe que a avaliação das habilidades acadêmicas básicas, ela traça um processo de investigação da ponta do iceberg para a profundidade. Qual é a queixa? Qual é a dor? Quais são as dores que a clínica psicopedagógica acolhe? São as dores que envolvem o processo de aprendizagem e desenvolvimento acadêmico dos estudantes, né? Os processos de evolução da aprendizagem, da aquisição de habilidades são a dimensão que envolve a queixa. Então, nós vamos partir da queixa para o aprofundamento dessa queixa. Por isso, nós vamos começar pelas habilidades acadêmicas básicas, certo? Só que antes de nós entrarmos nos protocolos que nós vamos utilizar para avaliar as habilidades acadêmicas básicas, eu quero que você entenda que, embora nós estamos começando aqui pela queixa, eu quero que você tenha sensibilidade para entender que nem sempre lá no consultório dá para começar pelas habilidades acadêmicas. No consultório eu tenho que ler, eu tenho que fazer uma leitura, eu tenho que escutar muito bem essa queixa, né? Por quê? Porque eu posso desfavorecer o processo se eu começar, por exemplo, evidenciando uma dificuldade do estudante. Vou dar um exemplo, tá? Uma criança que chegou para você porque está com atraso na alfabetização. O processo de alfabetização dela não foi concluído. Aí a primeira sessão com essa criança, você vai aplicar um teste de leitura? Será que é sensato essa escolha? Então eu diria para você que aqui você vai vivenciar o curso numa sequência de tratamento dos dados. Não quer dizer que você vai executar essa sequência na clínica. Na clínica você tem que fazer uma escuta apurada, seja sensível. É muito importante o primeiro contato da criança com o examinando, com o examinador, seja um contato afetivo. É muito importante que o estudante se sinta seguro nesse ambiente, né? Então, se eu começo essa sessão já, né, trazendo a evidência desta dificuldade, acessando algo que ele tem aversão, pode ser que eu tenha um processo muito mais complexo. Talvez eu encare alguns obstáculos que eu não teria se eu tivesse usado de sensatez. A leitura é algo muito difícil para ele, eu vou fazer um caminho diferente, vou fazer uma avaliação motora primeiro, vou fazer uma avaliação da linguagem oral, né? Vou fazer uma alternância aqui, para depois eu trazer com mais confiança, com mais afetividade, eu acessar essas áreas mais vulneráveis. Então é muito importante nós termos essa sensibilidade na hora de tomar essas decisões, certo? Agora, a avaliação das habilidades acadêmicas básicas, ela precisa ter um olhar integrado. Veja bem, nós vamos fazer o que Luria nos ensina na sua base teórica
dos sistemas mentais integrados. Eu preciso acessar essa base acadêmica dentro de uma integração e eu preciso acessá-la também por construto, para que eu tenha maior clareza. Então, o que nós temos como habilidades acadêmicas básicas? Os sistemas de leitura, o sistema da escrita e o sistema da aritmética. Esse sistema aritmético. Então, observe, é diferente, o significado é diferente. Vou avaliar a leitura. Escute bem os dois termos. Vou avaliar a leitura. Vou avaliar o sistema de leitura. Então, aqui no avaliar para intervir, nós vamos avaliar sistemas. Porque isso nos dá maior clareza e entendimento do porquê. Por que essas dificuldades persistem? E observe, nós vamos investigar a ponta do iceberg, né? A queixa. Então, nós vamos avaliar o sistema de leitura, avaliar o sistema de escrita, avaliar o sistema aritmético para a gente poder entender como se manifestam esses sintomas dentro deste contexto acadêmico. Então, nós vamos avaliar essas habilidades dentro de um contexto acadêmico, certo? Quem está acompanhando a plataforma Neurowiser, nosso conteúdo de aulas avulsas, deve ter assistido 3 aulas minhas de processamento fonológico e 2 onde eu falo do sistema de escrita. Vale a pena você voltar lá na plataforma para poder acessar esse conteúdo, que esse conteúdo vai enriquecer você dentro do curso Avaliar para Intervir. Tá? Lá eu trago exemplos clássicos de avaliação do sistema de escrita. Tá? A importância dessa avaliação. E como que, primeiro acessando dentro do contexto acadêmico, nós vamos entender a dimensão dos prejuízos. Essas alterações geram quais prejuízos na vida desse estudante, né? Qual é o impacto dessas alterações? E aí nós vamos aprofundar, não vamos ficar só na ponta do iceberg, né? Nós vamos aprofundar. Psicopedagogo, neuropsicopedagogo de alta performance, não avalia só leitura, escrita e matemática, viu, gente? Nós temos que aprofundar as nossas investigações. Quanto menos profundidade nós temos, mais chances de errar. Mais chances de errar na hora de tomar as melhores decisões, de decidir o plano de inclusão, de decidir o plano de intervenção. Tá? Bem, quando nós falamos de sistema de leitura, nós estamos falando de uma avaliação que vai ter uma abrangência. Vamos começar de baixo para cima. A abrangência da precisão. Então, o que nós queremos aqui na abrangência da precisão? Entender como que esse estudante está decodificando o grafema. Como que acontece, a gente chama esse processo de decodificação grafofonêmica. Ou seja, como que esse estudante discrimina esse fonema, né? Como que ele faz a discriminação, como que ele articula, como que ele integra esse fonema dentro da palavra. Então, eu quero saber a precisão desta leitura, como que se estabelece esta precisão de leitura. Então, eu tenho aqui o nível da precisão, tá? Mas é preciso evoluir, eu preciso ir para o segundo nível. No segundo nível, eu quero entender como se estabelece a fluência na decodificação e no gerenciamento visoverbal. Observem que a fluência, ela precisa ser avaliada em 2 dimensões. E aí eu volto lá em Lúria. Na dimensão do sistema automático e na dimensão do gerenciamento.
tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A criança que tem fluência de leitura, ela vai fazer a decodificação, né? Ela tem precisão e ela já tem uma precisão automática. Então, ela olha para a palavra, ela não silaba essa palavra. Ela olha para a palavra, igual nós temos aqui no nosso slide, né? A palavra sistema. A criança que não tem fluência, ela lê essa palavra como? Se. Aí depois que ela percebe que tem um S, cis, não é assim? Então essa é a criança que tem a precisão, mas não tem fluência. Essa fluência não está automatizada. Sistema automático nos diz de qual unidade funcional? Segunda unidade funcional, certo? Mas alguns sujeitos podem ter a fluência automatizada, mas não apresentar essa fluência no gerenciamento visoverbal. O que é o ato de ler? O ato de ler é um ato, a leitura é uma atividade automática, ela deve ser, né, uma atividade automática que envolve um gerenciamento visoverbal. Então, se você me entrega aqui um texto para eu ler, eu não tenho consciência de que texto é esse, né? Às vezes a professora chega lá na sala de aula e fala o quê? Vamos abrir o livro na página tal, nós vamos ler o capítulo 5, o texto, né, do capítulo 5. O estudante, ele tem a leitura automatizada, mas ele está sendo submetido a um gerenciamento visoverbal imprevisível. Não sei o que vou ler. Vou tomar conhecimento agora. Então, existem meninos que, ainda que tenham uma fluência automatizada, perdem fluência no gerenciamento. Então, esses meninos, eles se lentificam porque eles se perdem na leitura, eles saltam linhas, eles saltam palavras, eles omitem conectivos, eles trocam letras, mas essa troca de letras não se justifica na precisão. Ela não é explicada por ausência de precisão. Ele troca letras por falta de gerenciamento, né? É um estudante que lê rápido demais. Então, olha que interessante, né? Vamos ampliar o conceito. Problema de fluência não é só lentificação. O estudante que lê parecendo um The Flash, né? Rápido, não tem uma pontuação, não pausa, não respira. Esse estudante não tem fluência. Ele não tem fluência de leitura. Só que essa ausência de fluência não é explicada por falta de automatização. É uma falta de fluência explicada por perda no gerenciamento visoverbal. Tá? São muitas vezes perda de fluência impactadas por estudantes que têm aversão à demora. Quem nunca, né? Quem nunca viu aquele adolescente? Isso é muito comum na adolescência, gente. O estudante tem que ler um capítulo para estudar para a prova. O que ele faz? Quantas páginas? E aí o que dá? Quando ele nota quantas páginas ele tem que ler, um estado de aversão à demora. Eu tenho que acabar isso rápido. Então, muitas vezes, né, alterações nessas expressões das funções executivas impactam a fluência de leitura. Gente, nós precisamos ressignificar alguns conceitos. Por que eu estou falando isso? Porque um estudante que tem baixa regulação na fluência de leitura, você não vai tratar isso fazendo jogo de atenção com esse estudante, não, tá? A intervenção tem que ser explícita e intencional. Esse sujeito precisa se autorregular no contexto da leitura. Vários estudos mostram que
Regulação das funções executivas precisa ser contextualizada com o ambiente onde esse sujeito tende a apresentar maior prejuízo. Então, eu não vou tratar baixa regulação na leitura, na fluência de leitura, jogando com esse estudante a hora do rush. Precisamos redefinir os jogos na clínica. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou uma crítica consistente e tenho dados bem sólidos para criticar esse excesso de jogos na clínica, que muitas vezes não atendem à demanda. E aí esse estudante vai ficar craque em jogar, mas ele continua disfuncional no gerenciamento da leitura. E ele vai perder fluência. Ele vai perder fluência. Ele perde ritmo. Ele perde entonação. Né? Ele se perde no próprio gerenciamento. Então, existe aí uma perda de fluência. Né? E aí, dentro do raciocínio clínico, nós vamos fazer perguntas para essa perda de fluência. Né? Se nós encontrarmos falta de precisão, nós vamos fazer perguntas para essa falta de precisão. E olha só, num nível mais sofisticado, a compreensão leitora. Nós temos que avaliar a compreensão leitora com menor e maior demanda de memória de trabalho. Né? Então, quando eu estou lendo uma palavra, eu posso acessar o significado dessa palavra. Então, a criança, por exemplo, que lê lá a palavra boneca, e ela lê essa palavra e ela compreende do que se trata. Então, sem apoio de figuras, né, gente? Ela lê a palavra boneca e acessa, é a boneca, é o brinquedo. Ela acessa o significado. Então, essa criança tem compreensão. Mas note que lista de palavras tem menor demanda de memória de trabalho. Então, essa criança pode ter compreensão leitora com menor demanda na memória de trabalho e pode perder compreensão quando ela for exposta, por exemplo, à leitura de um texto. Por isso que nós falamos de sistema de leitura. Sistema de leitura. Quase sempre nós vamos conjugar pelo menos, no mínimo, 2 testes. Talvez 2 testes, uma atividade de rastreio, tá? Para entender um pouco mais deste sistema de leitura. E aí, o que nós vamos acessar? Nós vamos acessar os impactos. Então, esse é um estudante que tem impacto em compreensão leitora? Sim ou não? Então, nós vamos entender. Então, ele tem impacto no nível mais sofisticado da leitura. Tá? Talvez esse impacto seja no nível mais sofisticado e não nos níveis preditivos, que são a precisão e a fluência. Precisão e fluência são níveis preditivos. Agora, eu preciso ter consistência, né? Para poder afirmar que o que eu encontro na compreensão leitora desse estudante não está relacionado à ausência de precisão, nem à ausência de fluência, nos 2 domínios. Tá? Então, daí a importância de nós organizarmos uma avaliação por sistema, entender o sistema de leitura do estudante. Vocês observaram que, embora a leitura seja uma habilidade automatizada, e, portanto, instalada no nosso sistema automático, né? O que trata se eu atribuir aqui a aplicação da teoria de Luria, eu estou falando de segunda unidade funcional, certo? Mas observe que, quando eu vou investigar gerenciamento visoverbal e a maior demanda de memória de trabalho, eu analiso essa leitura integrada à terceira unidade funcional. Eu faço integração.
Então, eu avalio o sistema de leitura de uma forma integrada, no contexto automatizado e dentro do gerenciamento dessas habilidades. Olha que riqueza, né? Olha quanta riqueza você vai ter dentro desse processo de avaliação. Vamos ao sistema de escrita? E como ficaria o sistema de escrita? Né? O sistema de escrita, correspondendo à leitura, ele vai avaliar a precisão, a estrutura dessa escrita. Então, lá na precisão, eu quero saber como que esta criança, este estudante, faz a transposição fonografêmica, transformar de fonema para grafema. Como que ele discrimina, como que ele grafa a posição, né? Eu quero entender se ele tem precisão fonológica e ortográfica, tá? Mas não basta. Eu preciso saber se esse sujeito tem estrutura. Essa escrita desse estudante apresenta estrutura? Então, eu preciso ter um avanço aqui na complexidade. É uma escrita estruturada, né? E eu preciso ter o acesso ao nível mais complexo. Essa escrita é regulada e gerenciada? Então, como que esse estudante gerencia? Se você parar para pensar, aqui nós podemos usar a lista de palavras, mas estrutura e regulação, os dois níveis acima, teste de palavras isoladas não vão ser as melhores ferramentas para você utilizar. Não vão te dar esta perspectiva aqui, esse nível mais complexo. E aí, nós vemos estudantes de 9º ano passando por psicopedagogo fazendo o teste de palavras isoladas. Aí o estudante do 9º ano fez teste de palavras isoladas e mostrou que tem precisão. Aí ele ficou com percentil 95, muito acima do esperado. O que o psicopedagogo, quando ele não tem esse olhar sistêmico, o que ele faz? Ele peca por superestimar esse score. Ele vai pecar por superestimar este score. Ele vai concluir, a escrita do estudante está preservada. Não é possível fazer isso. Não é correto fazer isso. Por quê? Porque no 9º ano é mais do que esperado que ele tenha precisão. Mais do que esperado. Então, o que esse estudante tem é precisão na escrita. Eu pergunto, ele tem estrutura? Ah, não foi investigado. Ele tem regulação e gerenciamento? Não foi investigado. Entende? E aí, o que a gente vai observar? Que numa produção de redação, por exemplo, esse estudante falha na estrutura, falha na regulação e no gerenciamento das ideias escritas. E aí, novamente, eu fiz aquele trânsito entre a precisão, né? Aquele trânsito entre a precisão, a estrutura e a regulação e esse gerenciamento desse processo de escrita. Então, eu preciso fazer esse levantamento do sistema e faço a integração entre 2ª unidade e 3ª unidade. Olho o sistema automático, mas verifico o gerenciamento. Olho para a inteligência cristalizada, mas verifico a fluidez, né? Meu filho tem o sistema instalado, mas nem sempre ele consegue usar o sistema de escrita de forma funcional, tá? Vou dar um caso que a gente observa esse padrão. Estudantes autistas. Então, às vezes, nós encontramos estudantes autistas com alto nível de precisão, sem estrutura. São estudantes que não vão apresentar estrutura e terão dificuldade na regulação e no gerenciamento. Organização das ideias, produção de respostas,
tá? Mas ficarão com percentil alto na precisão. Então, é importante nós termos esse olhar. Bem, não falei que era a ponta do iceberg? Os sintomas vão aparecer, os impactos vão aparecer. E eu vou poder cruzar esses impactos na leitura e na escrita com os dados da anamnese, com as percepções no ambiente natural e muito mais do que isso. Eu vou poder acessar de forma mais profunda os sistemas cognitivos relacionados a estes déficits que apareceram aqui. Então, será que esta é uma alteração própria do contexto acadêmico e essas alterações não estão vinculadas às habilidades subjacentes, às habilidades preditoras? Será que a gente tem algum quadro impactando essa evolução do sistema de leitura e do sistema de escrita? Então, nós vamos aprofundar na investigação por meio de outros sistemas cognitivos, motores e sensoriais que nós avaliaremos, certo? A continuação dessa aula, você vai ver na próxima aula, né? Nós ainda estamos no 3º módulo, nós vamos ver na próxima aula como se organiza o sistema de aritmética. Vamos acompanhar?